Nessa videoaula de hoje, vamos continuar a tratar do problema da propagação das incertezas na forma matricial, fazendo uma aplicação 2. Essa aplicação é a seguinte: vamos calcular os ângulos A1 e A2 e as respectivas incertezas, conhecendo-se os valores das direções que os formam e as respectivas incertezas. Então, são dados, aqui nesse esquema, os valores das direções, a direção 0, estacionou-se aqui, como se fosse um transferidor aqui, na realidade é um medidor de ângulos com mais precisão que um transferidor, chamado teodolito, e esse teodolito, a luneta foi apontada para um ponto P1, sinalizado bem distante. Então, essa direção D1 fez-se o 0 coincidir com o sinal de P1, está aqui o valor dela, e medida várias vezes, teve um desvio padrão de 2 segundos. Analogamente, o teodolito aqui visou um ponto P2 bem distante, e tem aqui a direção para esse ponto P2, e essa direção lida no transferidor do teodolito, chamado limbo, com esses ângulos aqui, 24, 10, 32, e várias vezes ela foi medida, tem aqui o seu desvio padrão. Analogamente, a direção D3, apontada lá para um ponto P3, e mediu essa direção. Então, esses são os valores. Temos essas direções que formam os ângulos, que os ângulos são formados por direções, e temos as suas incertezas e queremos saber o valor desses ângulos. O modelo matemático do problema que podemos fazer, que gera esses ângulos, como já vimos na teoria, é a seguinte: tem uma relação F1 e que nos dá esse ângulo A1, que será igual a essa direção D2 menos a D1. Então vamos ordenar aqui, botar D1 mais D2. D2 menos E1 vai dar esse ângulo A1. E uma segunda relação, que nos dá o ângulo A2, será essa direção D3, o valor dela menos o da direção D2. Então será menos D2 mais D3 nessa ordenação que queremos dar. A seguir vamos formar, então, formar a variância-covariância dos dados. Variância-covariância. Essa variância-covariância geral, como nós já vimos na teoria, que seria sigma de A1 e de A2, seria a matriz D, formada das derivadas parciais, com a variância dos dados, matriz variância-covariância, D1, D2 e D3, e da matriz transposta de D, que nós temos aqui. Essa matriz dos dados, D1, D2, D3, que nos foi dada, ela é constituída da seguinte maneira, como eu sempre faço: coloco aqui auxiliarmente as variáveis D1, D2 e D3, D1, D2 e D3, e formo aqui esse quadro formando as matrizes. Aqui nós temos a covariância de D1 em relação a D1, pela regra da covariância, e a própria variância de D1. Aqui a covariância de D1, D2, e aqui a covariância de D1, D3. Analogamente aqui, covariância de D2 e D1, covariância de D2 e D1. Aqui a covariância de D2 e D2, que é a variância de D2, e aqui a covariância de D2 e D3. Aqui, na última linha,
seria a covariância de D3 e D1. Aqui a covariância de D3 e D2. E aqui a covariância de D3 e D3, que é a própria variância de D3. Então, essa é a matriz variância-covariância. Como nós podemos assim imaginar, estou retornando aqui essa folha, a medida de cada uma dessas direções, D1, D2 e D3, ela é totalmente independente da outra. Essa direção D1 é independente da direção D2, é independente da direção D3. Logo, elas são estatisticamente independentes e a covariância entre elas é zero. Então, na matriz variância-covariância, nós podemos, então, já botar os seus valores. Essa covariância aqui, D1, ela será e essas outras variâncias aqui são nulas. Aqui teremos essa covariância zero, a variância de D2, essas aqui serão zero, zero, a variância de D3 e aqui é zero. É uma matriz, então, simétrica. Seu valor, pelos dados, né? D1, D2, D3 será igual. Aqui seria os valores já dá, retornando aqui, desvio padrão de D1, desvio padrão de D2 e D3, vamos elevá-los ao quadrado, para ter as respectivas variâncias, aqui 2 ao quadrado, aqui 2,5 ao quadrado, aqui 2,5 ao quadrado. O restante dos termos são nulos. O restante é nulo. Esta, então, é a matriz variância-covariância. A matriz das derivadas parciais, seria a matriz das derivadas parciais, lembrando aqui o modelo matemático, né? Repetindo o modelo matemático aqui, F1, A1 é igual a menos D1 mais D2, F2 é igual a 2, que é igual menos D2 mais D3. Então, a matriz das derivadas parciais, como nós sabemos, será a derivada parcial de A1 em relação a D1, ou de F1, d onde F1, d onde D1, d onde F1, d onde D2, e aqui d onde F1, d onde D3. Da derivada parcial da função 2, analogamente, será d onde F2, d onde D1, d onde F2, d onde D2, d onde F2, d onde D3. Essas derivadas são a derivada parcial de F1 em relação a D1, D2 é constante, então fica aqui, isso aqui é uma variável de primeiro grau elevado a 1, então é menos 1. A derivada parcial de F1 em relação a D2, aqui não tem D2, então em D2, mais 1, né? Temos mais 1. E a derivada parcial em relação a D3, como não tem D3, é zero. Analogamente aqui, d onde F2, d onde D1. Não há D1 aqui, então a derivada será nula. d onde F2 em relação a D2, aqui será menos 1. E d onde F2, d onde D3, aqui D3 é 1. Temos aqui essa matriz D. A sua transposta dt será, então, que é linha aqui, coluna aqui na transposta, menos 1,
1 e 0. A segunda linha, segunda coluna, 0, menos 1, 1. Temos aqui a matriz transporte, aqui a matriz D. Agora, então, podemos, com esses elementos, calcular essa matriz dos elementos pedidos, dos ângulos A1 e A2, que será igual. Como nós já vemos, A1, A2 vai ser a matriz de derivadas parciais, a matriz variância e covariância dos dados vezes a transposta de D. Então, essa matriz D, nós vemos que é, já calculamos, menos 1, 1 e 0. 0, menos 1 e 0. A matriz variância e covariância dos dados, nós já temos ela aqui. É só considerar esses valores ao quadrado, elas já foram fornecidas. Recordando. Um C quadrado de 2 é 4. Aqui, 2,5 é 6,25. 2,5 é 6,25. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, o produto dessa matriz D, por essa matriz aqui, D1, D2, D3, vamos ter esse produto matricial aqui. Faz-se o produto de duas matrizes, fazendo a soma dos produtos de linhas por colunas. Então, esse elemento aqui será menos 1 vezes 4, mais 1 vezes 0, mais 0 vezes 0, que é 0. Então, menos 1 vezes 4 dá menos 4, mais 0, teremos então aqui o menos 4. Esse vezes esse, dá tudo 0, só fica o 6,25. E aqui, esse elemento aqui, linha por coluna, 1 vezes 0, 1 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, ele será nulo. E essa segunda linha, da mesma forma, vai ser 0, essa coluna com essa linha, esse vezes esse dá 0, menos 1 vezes 0, 0, esse vezes 0 vai dar 0. Esse elemento aqui vai ser, então, segunda linha vezes segunda coluna. 0 vezes 0, menos 1 vezes 6,25, menos 6,25, e outro é 0, menos 6,25. E essa linha, essa coluna por essa linha vai ser 0 mais 0 mais... Não, aqui, desculpem, aqui é 1, já da derivada parcial. Peguei a derivada parcial, desculpa, eu peguei ela errado. É 1 aqui. Então, aqui vai dar 6,25. Aqui, então, essa matriz é a matriz D, sigma, de D1, D2, D3. E vai ser multiplicada matricialmente pela matriz transposta de D, que nós já estamos aqui com a matriz transposta, menos 1, 0, 1, menos 1, 0, menos 1. Vou transcrevê-la para cá. Menos 1, 0, 1, menos 1, 0, 1. Então, teremos aqui a matriz que estamos querendo. Então, vai ser linha por coluna. Então, menos 4 dá mais 4, mais 6,5, o outro dá 0, dá 10,25. Essa por essa. Então, aqui dá 0, mais
menos 6,25 mais 0 vai dar menos 6,25. E essa linha por essa coluna aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 6,25 e aqui vai dar, esse fez esse, menos vai dar mais, né? Aqui nessa outra linha, 0, mais 6,25, mais 6,25 vai dar 12,5. Então, essa é a matriz de sigma de D1, D2, D3 vezes a transposta de T. Então, nós temos, no caso, a resposta, né? A resposta, nós temos essa matriz dos ângulos A1, A2, será igual a 10,25. No caso, segundo, estamos em segundo, né? Segundo ao quadrado, menos 6,25, menos 6,25, não poderia deixar de ser, uma matriz simétrica, 12,5. É a nossa resposta. Então, nós temos que aqui, essa diagonal principal, é a variância dos ângulos, tá? 10,25 segundos ao quadrado, que implica um desvio padrão de A igual a mais ou menos 3,2 segundos. A, aqui é a variância do ângulo 2, variância, que seria igual a 12,5 segundos ao quadrado. Teremos, então, desvio padrão do ângulo A2, que é igual a mais ou menos 3,5 segundos. Então, é a variância dos ângulos. Os valores dos ângulos nós vemos pelo modelo matemático que o ângulo A1 é igual a menos D1 mais D2. O ângulo A2 será igual a menos D2 mais D3. Então, subtraindo, fazendo a subtração, isso aqui é 0, o ângulo D2 fica sendo o próprio valor da direção A1, essa direção A1, dada aqui, menos D2, vai esquecendo a direção, vai ser a direção D2, 24 graus, copiando dali, 24 graus, 10 minutos e 32,5 segundos, mais ou menos 3,2 segundos. O ângulo A2 vai ser igual a D3 menos D2, quer dizer, 53 graus, 0,6 minutos e 45 segundos. Nós temos aqui os valores, 53,06, 45 segundos, menos o valor de D2, menos 24 graus, 10 minutos e 32,5 segundos. Então, para fazer essa subtração, como nós aprendemos lá no ginásio, né? 45 menos 32, nós temos 12,5 segundos. 6 não pode tirar 10, então aqui pede 1 grau para cá, né? 1 grau emprestado, aqui fica sendo 66 e aqui fica sendo 52. Então 66 menos 10 dá 56 minutos, e aqui 52 menos 24, 12 menos 4, 8, 4 menos 2, 2. Então o ângulo A2 é igual a 28 graus, 56 minutos e 12,5 segundos. Está aqui o ângulo A1 e o ângulo A2. E o A2.
Agora, o que nós podemos assim, reparar nesse exercício? Que, embora as direções sejam independentes, as variáveis deduzidas delas apresentam uma dependência. Nós vemos que a covariância entre elas não é nula. Isso quer dizer que, de algum modo, um ângulo interfere no outro, Estamos vendo aqui, por exemplo, no esquema da direção, aqui no esquema da direção, reparem só esse ângulo. Se esse ângulo aumentar, o ângulo A2 diminui e vice-versa. Então, a variação de um ângulo interfere na variação do outro ângulo, embora a variação de uma direção não interfira na outra, mas os ângulos são dependentes, eles não são estatisticamente independentes. A sua covariância, né, a covariância de A1 e A2, que é igual à covariância de A2 A1, é igual a menos 6,25 segundos ao quadrado. Existe uma grandeza matemática que mede o quanto pode se esperar da influência de uma variável na outra. Essa grandeza é chamada coeficiente de correlação. R é chamado de coeficiente de relação. Ele mede o grau de dependência de uma variável na outra. E eu vou, para acelerar, para ganhar tempo, eu vou colocar aqui a definição dele. Coeficiente de correlação, R, é a medida matemática de quanto se pode esperar que uma variável seja influenciada para outra. Esse coeficiente varia de -1 até +1. Quando for +1, essas duas variáveis estão perfeitamente correlacionadas e variam no mesmo sentido, sendo positivo. Se uma variável cresce, a outra cresce. E se o coeficiente de correlação é negativo, elas variam em sentido contrário, e a correlação é perfeita. Tem uma interpretação em relação a esse coeficiente de correlação que ela foi retirada dessa fonte, wikipedia.org. E essa correlação, essa interpretação é dita assim: se o R, o coeficiente de correlação, for 0,9, positivo ou negativo, indica que é uma correlação muito forte entre essas duas variáveis. No caso, estamos analisando esses dois ângulos, A1 e A2. E assim, nesses intervalos, 0,7 e 0,9 vai ser uma correlação forte, entre 0,5 e 0,7, uma correlação moderada, o R entre 0,2 e 0,5, fraca, e 0,3 é uma correlação desprezível. E como é que é calculado esse coeficiente de correlação? Ele é calculado dessa seguinte maneira. É calculado, futuramente podemos até ver, tá, entre a covariância de A1 e A2 pelo desvio padrão de A1 e desvio padrão de A2. A covariância, já vimos pela matriz de variância, a covariância que está 6,25 segundos ao quadrado, aqui é segundo vezes segundo ao quadrado, veja que o R é adimensional. O desvio padrão, vimos lá que é 3,2, da mesma forma o outro deu 3,2, então deu-nos uma correlação menos 0,56, para um coeficiente de correlação. Quer dizer, pela escala que nós vemos, dando negativo, era, como a gente já tinha falado, um ângulo aumentando, o outro diminui. Quer dizer, elas estão correlacionadas e de maneira inversa, né? Uma inversa da outra. E 0,56, o 0,56 então nos informa que é maior do que 0,5, elas têm esses dois ângulos estão correlacionados moderadamente. Então, era isso que tínhamos para falar agora e vamos continuar a fazer esses exercícios de propagação de variância-covariância.